Bom dia, galera. Então, esse vídeo para apresentar um pouco a Nova Floresta e o que tipo de voluntariado a gente faz aqui. Então, esse projeto aqui começou em 2011 e com um terreno totalmente desertificado. Isso é, então, a ideia foi de implementar processos de regeneração, de recuperação, de recriação de um ecossistema. Estamos no litoral do Brasil, na Bahia, então com um ecossistema, um biome que é Mata Atlântica. Então a ideia é de recriar uma floresta. O facto que foi desertificado antes por causa da agricultura convencional, esse agrotóxico, etc., faz que essa recriação de uma floresta podemos fazer o que queremos, o que quiser. Então a gente vai plantar, está plantando uma floresta de comida, se chama. Enormemente de muitas frutíferas, muitas punks, que são plantas alimentícias não convencionais, etc., etc. Então, a começar com um terreno desertificado foi uma chance, foi muito difícil, porque a terra foi deserto, compactada, não tinha fertilidade, etc. Então, tinha que dar de voltar viva, recriar um solo vivo para ter fertilidade. E com árvores, com frutíferas, etc. Então, agora, estamos numa fase de quase no clímax, bom, vai ter precisar de 2, 3 anos antes de ter realmente muita fertilidade. Mas estamos lá, então as frutíferas são jovens, não temos até agora autonomia alimentar, porque são frutíferas jovens, então vai precisar de tempo para muita produção de frutas, de verduras, etc. Mas já é uma floresta, já. Somos um pequeno centro, realmente uma escola de permacultura, o foco é ensino de permacultura. A gente que vem aqui não é para fazer produção, tipo, tem muitas fazendas que utilizam o voluntariado para produzir. É tipo uma deviação eles não querem pagar empregados, então eles utilizam voluntários, que acho não é muito normal, não é muito sustentável, de um ponto de vista da sustentabilidade. Aqui não, aqui a gente faz realmente uma transferência de conhecimento. Então, estamos procurando pessoas que têm motivação para aprender a permacultura e também se preparar ao futuro, porque tem cientistas que falam que a Amazônia vai desaparecer, pode ser, um ponto de não retorno. Se não tem mais Amazônia na América do Sul, o clima vai totalmente mudar. A Amazônia está fazendo buffer lá no subcontinente latino-americano para proteger. Quando não vai ter mais Amazônia, vai ter o mesmo sistema que Estados Unidos. Furacão, etc., etc. Então, já é complicado fazer agricultura e vai ser muito mais difícil. E se o Brasil é agora dos produtor principal do planeta, quando o clima vai mudar, não vai ter mais água, vai ter muita seca, o nordeste do Brasil começa a se desertificar. O único sistema que funciona nesse caso, que tem a resiliência, a força, é a floresta. Então, uma floresta de comida é o melhor sistema para preparar o futuro. Então, se você é jovem e que você quer sobreviver no futuro, porque aqui o Brasil é um pouco protegido até agora, mas pode mudar rapidamente. Na Europa, outros países começam realmente a ter problemas, agricultura. 60% dos solos são degradados. A produtividade está em colapso total. Então, se você quer sobreviver, sim, não? Se você quer ter a possibilidade de produzir alimentos, de saber como funciona uma floresta, não é tão complicado, mas tem que saber, tem uma instrução florestal, tem tudo isso. Estamos procurando pessoas que têm a motivação de aprender isso e motivação para a permacultura, que é um domínio da ciência que é muito amplia, tem muitas coisas para aprender.
pessoalmente sou apaixonado pela agricultura porque é extremamente rico de informação. Se você tem se você gosta da riqueza de aprender, etc., permacultura é perfeito. Pode ser permacultura no mundo rural ou permacultura urbana também, se você tem pequeno quintal, etc. Então, assim, uma semana mínimo, alojamento está no camping. Tem possibilidade de ter quarto, etc., mas sai pouco mas tem possibilidade assim, mas tem que falar, a gente vai combinar. Pode ter também teoria, ensino de teoria, isso tem que ver, depende de que tipo de voluntariado você vai fazer. Mas isso vamos falar mais de maneira pessoal. Bom, é sim, então, pequena equipe, atividade, temos muita atividade diferente. Não vai ser cada vez a mesma coisa. Não queremos produzir, não. Tem muito projeto, muitas atividades diferentes, aprender cada vez que vai ter trabalho. A gente vai explicar porquê, qual é a relação com a permacultura, ponte entre a teoria e a prática. Não fazer coisas de maneira estúpida, mas realmente aprender. Isso é o foco da Nova Florestaria, assim. Então, esse vídeo é para preparar nossa reunião online, para tirar todas as dúvidas, mas já com esse vídeo você tem bastante input para reduzir a quantidade de dúvidas e saber como funciona aqui. Ok, abraço. Tchau, tchau. Olá, vim me apresentar. Eu sou a Jasmine, faço parte aqui do projeto Nova Floresta, junto com o Stefan. Aproveitando um pouquinho do gancho dele aí sobre a permacultura, quero contar para vocês o que abrange os princípios da permacultura. São 3 princípios básicos, que é o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a partilha justa. Então a nossa ideia é cada vez mais se conectar com pessoas que estejam interessadas na agroecologia, na permacultura, que acreditam na sustentabilidade regenerativa. Que para mim a sustentabilidade ela não é uma tendência, né? E sim uma identidade. Somos realmente apaixonados pelo que fazemos aqui. Como Esté disse, hoje a prioridade está sendo a floresta de comida, para que a gente possa futuramente ser autônomos na alimentação. E a ideia também é repassar esse conhecimento, né, para que cada vez mais esse ensino possa chegar a mais pessoas, a mais famílias. Então, isso entra dentro dos princípios, né, do cuidado com as pessoas. Então, para quem quiser fazer parte dessa experiência, será um prazer em recebê-los. Um abraço. E a permacultura, ela abrange diferentes conhecimentos, né? Desde a captação da água, desde canteiros agroflorestais, bioconstrução, reciclagem orgânica, com sistemas com diferentes tipos de compostagem. Então, a gente tenta fazer com que as atividades sejam cada dia um dia. Eu vejo que a origem do sofrimento hoje é a velocidade das coisas, né? E a ideia é que esse espaço se torne um lugar para que a gente possa reduzir, né, essa velocidade com que o sistema nos coloca. Então, tentar estar presente ao máximo aí nas atividades. A ideia também é não que só vocês vão aprender, mas a gente acredita que é uma via de mão dupla. A gente também tem muita coisa a aprender com todos aqueles que estejam interessados, né, em agroecologia, em estar aqui, em fazer parte do projeto. Eu vejo, para mim, que cada ponto de vista faz a coletividade acontecer. Então, para quem tem interesse, vai ser muito bem-vindo. A floresta, a gente usa da tecnologia da floresta, que a gente fala aqui, né?